Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de português. Eu sou Elcimar Alves de Moura e hoje nós apresentaremos a aula de breve introdução à fonética, a nossa fonética do português brasileiro. Hoje teremos uma breve introdução à fonética e fonologia. Fonética e fonologia são duas ciências que se dedicam a estudar como os sons são produzidos por cada pessoa, pelos idiomas, e então eles criam uma maneira de que se possa escrever os sons. Então, olha só, para escrevermos nossas palavras, utilizamos letras. Tudo que escrevemos, letras. Porém, nem toda letra produz sempre o mesmo som. Então entra aí a fonética e a fonologia, criar uma escrita fonética que a gente consegue representar com perfeição, com exatidão, tudo o que é pronunciado. Temos aqui um exemplo de todos os símbolos fonéticos e com essa escrita pode-se reproduzir todos os sons que qualquer ser humano consegue produzir. Dessa forma, né, em todos os idiomas. Dessa forma, então, eu poderia ter uma escrita universal, digamos assim, para representar os sons. Com a escrita fonética, pode-se reproduzir os sons de qualquer idioma do mundo. A imagem à esquerda foi retirada do site da Wikipedia e abaixo temos o link caso alguém queira se aprofundar no assunto posteriormente. Porém, quando se trata do português, não é necessário termos um conhecimento total dessa tabela. Aquela tabela é mais útil, talvez, para um médico de fonoaudiologia ou para algum linguista que queira ter conhecimento de vários idiomas. Para nós, estudantes do português, para concursos, principalmente aí de ensino médio, essa tabela de conversão fonética aqui é suficiente. Temos à esquerda as letras em azul, são as letras que utilizamos na nossa escrita do dia a dia. E na direita nós temos o som que essa letra pode produzir. Então observe que algumas dessas letras, como por exemplo C ou as vogais, né, o E, I ou U principalmente, elas podem produzir mais do que um som. E é justamente isso que veremos no início desta matéria aqui de Introdução à Fonética e Fonologia. Bom, utilizando a tabela de conversão fonética, a apresentada, podemos transcrever qualquer palavra para sua escrita fonética, e será a partir desta que iremos identificar os seguintes casos da língua portuguesa, muito cobrado em provas: número de letras, número de fonemas, consoante, vogal, semivogal, encontros vocálicos, ditongo, tretongo e hiato, encontros consonantais, dígrafos, dífonos, divisão silábica, ressoa nasal, número de sílabas e sílaba tônica e subtônica, além de ser a base para a acentuação gráfica. Pessoal, esse conhecimento aqui ele é cobrado em concursos e principalmente na parte de acentuação gráfica ele vai ser a chave principal, a base para vocês. Um exemplo do que estamos dizendo aqui vem a palavra chaveiro. Quando nós escrevemos a palavra chaveiro, nós temos aqui, ó, na esquerda como essa palavra é escrita. E aqui na direita nós temos o som, como essa palavra é escrita em sons. Bom, eu poderia ter uma pergunta assim numa prova: quantas letras tem a palavra chaveiro? Bom, muito simples, né? É só contar uma por uma aqui. 4, 8 letras. E poderia ter uma pergunta: quantos sons tem a palavra chaveiro? É só ler contar cada um desses sons. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observo com isso que a palavra chaveiro tem mais letras do que sons. E observem aqui também que as vogais eu escrevi em maiúsculo. Então eu tenho três vogais, A, E O, e uma semivogal. Então, aparentemente eu teria quatro vogais, mas não, a palavra tem apenas três vogais. A escrita fonética mostra corretamente como cada som deve ser pronunciado. Em nosso idioma, e por conseguinte em nossa escrita, existem consoantes, vogais e semivogais. Normalmente na escola, quando estudamos isso, somos muito novos e os professores não focam muito nessa divisão e apresentam apenas consoantes e vogais, mas existem também as semivogais. Exemplo, a palavra plantação. Temos na esquerda as letras, tendo aqui a letra N, que depois na minha contagem de sons ela não aparece. Tenho a letra O aqui, ó, que seria aparentemente uma vogal, mas na verdade é semivogal. Então, na palavra plantação, eu tenho uma, duas, três vogais apenas e uma semivogal. Ó. Este A é vogal, este é vogal e esta letra é semivogal. Bem,
Vogais e semivogais. As vogais possuem um som forte que se destaca e marca uma sílaba na palavra. Quando fazemos a separação das sílabas, nós percebemos que cada uma delas tem que ter uma vogal. É impossível ter uma sílaba sem vogal e não pode ter mais do que uma vogal verdadeira, por sílaba. Porém, eu posso ter uma vogal e uma semivogal, ou até uma vogal e duas semivogais na mesma sílaba. As semivogais possuem um som muito fraco e sempre precisam estar unidas a uma vogal. Portanto, não existe semivogal sozinha. Sempre vai estar grudadinha com uma vogal, podendo estar antes ou depois, ou então antes e depois. Bom, as vogais, eu tenho A, E, I, O, U no nosso português, mas observe que a vogal A, ela é sempre vogal. Olha só a representação aqui, o A é sempre vogal. Já a letra E, ela pode ser a vogal E e pode ser a semivogal I. Né? A semivogal I, ela tem aqui um Y para ser representada. Fala assim, semivogal Y, fica mais fácil de entender. A letra I pode ter som de vogal I ou de semivogal Y. A letra O pode ter som de vogal O ou de semivogal W. A letra U pode ter som de vogal U ou de semivogal W. Resumindo, então, A, semivogal, E e I podem ser vogal ou semivogal I, Y. A letra O e a letra U podem ser vogal ou a semivogal W. Representaremos a vogal com um V maiúsculo e a semivogal como um S de semivogal minúsculo. Alguns exemplos aqui. A palavra chaveiro, eu tenho três vogais, A, E e O. Representei assim, ó, vogal, vogal, semivogal e vogal. Esse semivogal seria o I, que foi representado aqui como semivogal. Ameixa, novamente aqui, ó, o A é vogal, o E semivogal, o I som de semivogal e o A vogal, representado aqui como vogal, vogal semivogal e vogal. A palavra raiz, eu tenho vogal e vogal. Qual a diferença então? Como que eu sei que na palavra ameixa e chaveiro o I tem som de Y e na palavra raiz o I tem som de I? Façamos o seguinte teste. Eu devo pronunciar a palavra destacando cada uma das vogais e ver se o som fica correto. E observo se o E ou o I podem ter som de Y, se o O ou o U podem ter som de W. Exemplo aqui na palavra chaveiro. Se eu destacar cada um dos sons, ficaria chaveiro. Chaveiro fica diferente. Então eu percebo que o I não pode ter som forte. Não é chaveiro. Tem que ser EI. Então fica chaveiro. Quando eu faço esse EI, o som do E destaca como o som de E mesmo. E o som do I como o som de Y e fica grudado ao E. Na palavra ameixa, se eu destacasse cada som, ficaria ameixa, mas não posso fazer o som ameixa, tem que ser ameixa. Já na palavra raiz, eu destaco, ó, raiz, e o som fica perfeito como eu quero. Então o A é vogal e o I é vogal, eu separo a palavra em duas sílabas e represento como vogal e vogal. Olha só esse exemplo de duas palavras parecidas, secretaria e secretária. Ó, secretaria, eu destaquei individualmente cada um dos sons. Agora, secretária, se eu destacasse cada som individualmente de novo, as duas palavras ficariam iguais. Aqui eu tenho que fazer diferente. Secretaria. Olha como o som se junta, fica ia. O A é sempre vogal, este I fez um som de semivogal grudando ao A, ficou ia. E até mais para frente eu falaria assim, gente, temos que observar a terminação da palavra. Observem que a palavra secretaria termina em A. Já a palavra secretária termina com